Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa. Eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras no livro de 1 Reis, capítulo 14. Hoje é o dia 216 da nossa leitura e nós estamos fazendo essa leitura de forma intercalada com o livro de 2 Crônicas. Então nós vamos ver o complemento e o reforço dessa leitura nos dois livros. Então, capítulo 14, versículo 1 vai dizer assim: por esse tempo, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. Jeroboão disse à sua esposa: ponha um disfarce para que ninguém reconheça que você é minha esposa, e vá a Siló falar com o profeta Aias, o homem que me disse que seria rei sobre este povo. Leve para ele um presente de 10 pães, alguns bolos, uma vasilha de mel, e ele lhe dirá o que acontecerá com o menino. A esposa de Jeroboão foi à casa de Aias em Siló. Ele estava velho e não podia mais enxergar. O Senhor, porém, tinha dito a Aias: a esposa de Jeroboão virá aqui, fingindo que é outra pessoa. Perguntará a respeito do filho dela, pois ele está doente. Transmita-lhe a resposta e eu lhe darei a você. Quando Aias ouviu os passos dela junto à porta, disse: entra, esposa de Jeroboão. Por que finge ser outra pessoa? Tenho más notícias para você. Leve ao seu marido Jeroboão esta mensagem: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o exaltei dentre o povo e fiz líder de Israel, meu povo. Arranquei o reino da minha família de Davi, eu entreguei a você, mas você não tem sido como meu servo Davi, que obedeceu aos meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, e sempre fez o que me agrada. Você pecou mais que todos os que vieram antes. Fez para si outros deuses e me enfureceu com os seus bezerros de ouro. Sim, você me deu as costas, por isso trarei desgraça sobre a sua família e destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel. Tanto escravos como livres, queimaria a sua dinastia como se queima lixo, até que tenha desaparecido. Os membros da família de Jeroboão que morrerem na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelos abutres. Eu, o Senhor, falei. Então Aias disse à esposa de Jeroboão: volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, um menino morrerá. Todo Israel lamentará a morte dele e o sepultará. Ele será o único membro de sua família que terá sepultamento digno, pois esse menino é o único de toda a família de Jeroboão, do qual o Senhor, o Deus de Israel, se agradou. Além disso, o Senhor levantará um rei sobre Israel que destruirá a família de Jeroboão. Isso acontecerá hoje, agora mesmo. O Senhor sacudirá Israel com a corrente de água e agita as canas de junco. Arrancará os israelitas desta boa terra que deu aos seus antepassados e dispersará além do rio Eufrates, pois enfurecerão o Senhor com os postes que levantarão para adorar a deusa Aserá. Ela abandonará Israel porque Jeroboão pecou e fez Israel pecar com ele. Então a esposa de Jeroboão voltou a Tisá e o menino morreu no instante que ela entrou em casa. E todo Israel o sepultou e lamentou por ele, conforme o Senhor havia anunciado por meio do profeta Aias. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, as guerras e o modo de como governou, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Jeroboão reinou em Israel por 22 anos. Quando morreu e se reuniu seus antepassados, seu filho Nadab foi o seu sucessor. Versículo 21. Enquanto isso, Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá, tinha 41 anos quando começou a reinar e reinou por 17 anos em Jerusalém.
a cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel, como lugar para o seu nome. A mãe de Roboão era uma mulher amonita chamada Naamá. O povo de Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor e provocou a sua ira com os pecados que cometeu, pois foram ainda piores que os seus antepassados. Construíram santuários idólatras, levantaram colunas sagradas e postes de Aserá, em todos os nomes debaixo de árvores verdejantes. Havia até mesmo prostitutos cultuais por toda a terra. O povo imitava as práticas detestáveis das nações, que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém, saqueou os tesouros do templo do Senhor e o palácio real. Roubou tudo, incluindo os escudos de ouro que o Salomão havia feito. Mais tarde, o rei Roboão fez escudos de bronze para substituir e os confiou aos oficiais da guarda, que protegiam a entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guarda levavam os escudos e em seguida os devolvia na sala da guarda. Os demais acontecimentos no reinado de Roboão e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história do rei de Judá. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Quando Roboão morreu, foi sepultado com os seus antepassados da cidade de Davi. Sua mãe era uma mulher amonita chamada Naamá, e o seu filho Abias foi seu sucessor. Capítulo 15. No 18º ano do reinado de Jeroboão, o filho de Nebate, Abias, começou a reinar em Judá. Reinou por 3 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Maca e era neta de Absalão. Cometeu os mesmos pecados que o seu pai e não foi inteiramente fiel ao Senhor, seu Deus, como o seu antepassado de Davi, mas por causa de Davi o Senhor Deus permitiu que os seus descendentes continuassem a brilhar como uma lâmpada em Jerusalém e deu a Abias um filho para reinar depois dele. Pois Davi tinha feito o que era certo aos olhos do Senhor e obedeceram seus mandamentos durante toda a vida, exceto no caso de Urias, o hitita. Durante todo o reinado de Abias, houve guerra entre Abias e Jeroboão. Os demais acontecimentos do reinado de Abias e tudo o que fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Abias e Jeroboão. Quando Abias morreu, se reuniu os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi o seu sucessor. Versículo 9. No 20º ano do reinado de Jeroboão, em Israel, Asa começou a reinar em Judá e reinou em Jerusalém por 41 anos. Sua avó se chamava Maca e era neta de Absalão. Asa fez o que era certo aos olhos do Senhor. Como seu antepassado Davi, expulsou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus antepassados haviam feito. Chegou a depor sua avó Maca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste obsceno para a deusa Aserá. Derrubou esse poste obsceno e queimou no vale de Cedron. Embora os santuários idólatras não tivessem sido removidos, o coração de Asa permaneceu inteiramente fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo do Senhor a prata, o ouro e os diversos utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Houve guerra constante entre Asa e Baasa, rei de Israel. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, a fim de impedir que qualquer um entrasse ou saísse do território de Asa, rei de Judá. Em resposta, Asa juntou toda a prata, todo o ouro que restava na tesouraria do templo do Senhor. E no palácio real enviou alguns dos seus oficiais de Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, filho de Tabrimon e neto de Ezion, com prata e ouro, e a seguinte mensagem: façamos um acordo, você e eu, e como aquele que houve entre o seu pai e o meu rei,
meu pai e o meu. Enviou um presente de prata e ouro, rampa, de acordo com Baasa, rei de Israel, para que ele me deixe em paz. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e enviou comandantes de seus exércitos para atacarem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Bet, Macá e todo o Quinerete, bem como a terra de Naphtali. Quando Baasa, rei de Israel, soube do que havia acontecido, abandonou seu projeto de fortificar Ramá e permaneceu em Tirsa. Então o rei de Asa decretou que todos os homens de Judá, sem exceção, ajudassem a levar embora as pedras e as madeiras usadas por Baasa para fortificar Ramá. Asa empregou esses materiais para fortificar a cidade de Gebá, em Benjamim, a cidade de Mispá. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, a extensão de seu poder e tudo o que ele fez, o nome das cidades que ele constituiu, estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Em sua velhice sofreu uma doença nos pés. Quando Asa morreu, foi sepultado com seus antepassados da cidade de Davi. Seu filho Josafá foi o seu sucessor. Versículo 25. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar em Israel no segundo ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou Israel por 2 anos, fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguiu o exemplo de seu pai Jeroboão e persistiu nos pecados que ele havia levado Israel a cometer. Baasa, filho de Aias, da tribo de Issacar, conspirou contra Nadab e assassinou enquanto ele e o exército israelita sitiava a cidade filisteia de Gibeton. Baasa matou Nadab no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e se tornou seu sucessor. Assim que Baasa subiu ao poder, matou todos os descendentes de Jeroboão. Não restou ninguém de sua família, exatamente como o Senhor havia anunciado, por meio do profeta Aias, de Siló. Isso aconteceu porque Jeroboão havia provocado a ira do Senhor com os pecados que tinham cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Nadab e tudo o que ele fez foi registrado no livro da história dos reis de Israel. Houve guerra constante entre Asa e rei de Judá e Baasa, rei de Israel. Baasa, filho de Aias, começou a reinar sobre todo Israel no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Tirsa por 24 anos, fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguiu o exemplo de Jeroboão e persistiu nos pecados de Jeroboão que havia levado Israel a cometer. Capítulo 16. Esta mensagem do Senhor foi transmitida ao rei de Baasa pelo profeta Jeú, filho de Anani. Eu levantei do pó a fim de torná-lo líder do meu povo, Israel. Mas você seguiu o exemplo de Jeroboão, provocou a minha ira ao fazer o meu povo Israel pecar. Por isso destruirei você e sua família, assim como destruiu os descendentes de Jeroboão, filho de Nedab. Os membros da família de Baasa que morreram na cidade serão comidos pelos cães, e os que morreram no campo serão comidos pelos abutres. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa, o que ele fez e a extensão de seu poder, estão registrados no livro da história do rei de Israel. Quando Baasa morreu, se reuniu seus antepassados, foi sepultado em Tirsa. Seu filho, Elá, foi seu sucessor. A mensagem do Senhor contra Baasa e sua família veio por meio do profeta Jeú, filho de Anani. Foi transmitida porque Baasa havia feito o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Jeroboão, e também porque Baasa havia destruído a família de Jeroboão. Os pecados de Baasa provocaram a ira do Senhor. Versículo 8. Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Israel no 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Tirsa por 2 anos. Então Zirim, comandante de metade dos carros de guerra do rei, conspirou contra ele certo dia, em Tirsa.
E Elá estava se embebedando na casa de Arza, supervisor do palácio, e Hiori entrou, feriu Elá e o matou. Isso aconteceu no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Zirim se tornou sucessor de Elá. Logo que Zirim subiu ao poder, matou toda a família de Baasa, não deixou nenhum vivo filho do sexo masculino. Exterminou até mesmo parentes e amigos. Desse modo, Zirim destruiu a dinastia de Baasa, como o Senhor havia anunciado, por meio do profeta Jeú. Isso aconteceu por causa de todos os pecados que Baasa e seu filho Elá havia cometido e levado Israel a cometer. Com seus ídolos inúteis, provocaram a ira do Senhor, Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Elá e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Versículo 15. Zirim começou a reinar em Israel no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Tirsa por apenas 7 dias. Nessa ocasião, o exército de Israel estava acampado próximo à cidade filisteia de Gibeton. Quando souberam que Zirim havia traído e assassinado o rei, naquele mesmo dia proclamaram Onri, comandante do exército, o novo rei de Israel. Onri levou todo o exército de Israel a Gibeton e Tirsa e o cercou a cidade. Quando Zirim viu que a cidade havia sido conquistada, foi para a parte mais protegida do palácio real. Ateou fogo ao edifício e morreu no meio das chamas. Ele também havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. Seguiu o exemplo de Jeroboão nos pecados que tinha cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Zirim e a sua conspiração estão registrados nos livros da história dos reis de Israel. Versículo 21. O povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade queria proclamar o rei de Tibni, filho de Ginate, e a outra metade apoiava Onri. Os partidários de Onri derrotaram os de Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu e Onri se tornou rei. Onri começou o seu reinado no 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Ao todo reinou por 12 anos, 6 deles em Tirsa. Então Onri comprou de Semer um monte de Samaria por 70 quilos de prata. Construiu ali a cidade que se chamou de Samaria, em homenagem a Semer, o antigo proprietário do monte. Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. Seguiu o exemplo de Jeroboão, filho de Nebate, em todos os pecados que tinha cometido e levado Israel a cometer. Com os seus ídolos inúteis, o povo provocou a ira do Senhor, Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Onri, o que ele fez e a extensão de seu poder estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Onri morreu, se reuniu os seus antepassados. Foi sepultado em Samaria. Filho de Acabe foi o seu sucessor. Versículo 29. Acabe, filho de Onri, começou a reinar em Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Samaria por 22 anos. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. E como se não bastasse seguir o exemplo pecaminoso de Jeroboão, casou-se com Jezabel, filha de Ebitabal, rei do Sidônio, e começou a se prostrar diante de Baal e adorá-lo. Primeiro Acabe construiu um templo e um altar para Baal em Samaria. Depois levantou um poste para a deusa Aserá. Fez mais coisas para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, com todos os reis de Israel antes dele. Durante o reinado de Acabe, Iel, um homem de Betel, reconstruiu Jericó. Quando lançou os alicerces, morreu seu filho mais velho, Abirão, e quando terminou a reconstrução e colocou as portas, morreu seu filho mais novo, Segubi.
Tudo isso aconteceu de acordo com a mensagem do Senhor a respeito de Jericó, transmitida por meio de Josué, filho de Num. E assim a gente encerra, né, essa leitura 216, no capítulo 16 de 1 Reis. Quero convidar você a fazer uma breve oração comigo, para a gente poder encerrar a leitura de hoje. Querido Deus, maravilhoso Pai, Paizinho querido, nós te agradecemos pela oportunidade de mais um dia que o Senhor nos concede, mais uma leitura que o Senhor fez e nos sustentou nesses 216 dias. Nos ajude a ter compreensão e, mais ainda, obedecer o Senhor, que é o Pai Todo-Poderoso e Criador de todas as coisas e que sabe o que é melhor para os seus filhos. Ajude a obedecermos e não sermos, Pai, pessoas rebeldes contra o Senhor e fazermos aquilo que nos agrada e não agrada a Ti. Então nos ajude, Pai, que Teu Espírito nos enche e que nós possamos esvaziar das nossas vontades. Nos permaneça, Pai, permaneça conosco pelo resto de nossas vidas para que nós estejamos juntos na eternidade. No nome de Jesus te agradecemos. Amém. Bom, obrigado mais uma vez por você estar aqui acompanhando comigo essa leitura, né, de ler a Bíblia toda, né, em 365 dias. Se você perdeu algum dia de leitura, aqui ao final vai aparecer os cards na tela. Você clica para assistir a playlist toda, 216 dias, e também tem um outro card para leitura do dia anterior. No meio aqui vai ter uma foto minha, você vai poder clicar e poder se inscrever nesse canal, ativar o sininho para receber as notificações. Bom, que Deus te abençoe e nós estaremos no próximo dia, né, no dia 217 da nossa leitura, se Deus assim permitir.